Bom dia, Zé. Bom dia. Zé, obrigada por me aceitar. Sem problema, sempre aceito. Oi, Zé, bom dia. E aí, bom dia. Eu esperando vocês entrarem aqui, só que eu tinha mandado o link e tudo. Eu falei, esse povo deve ter morrido, não é possível. Já tá dormindo lá. E eu tinha mandado o link pro cursinho em vez de mandar pro terceiro ano. Vai ser burro o trem, viu? Depois que eu vi que eu tinha feito a lambança. Pessoal, vamos tentar aqui. Eu já passei o material para vocês da aula que eu vou tentar dar hoje. Vamos ver se vai dar para dar. Primeiro, vamos dar uma adiantadinha aqui agora na Biologia 3, na parte de botânica, tá? Vamos falar um pouquinho sobre folha, sobre algumas características da folha e também sobre a estrutura foliar, que é a aula 13 da apostila de vocês, em Biologia 3, aula 13, tá? Em seguida vem uma aula sobre frutos e sementes. Eu já passei para vocês aí o que seria o resumo dessa aula. Eu fiz para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui, tá? Para não perder tempo com a questão da digitação. Isso está demorando e acaba aqui perdendo tempo e para a gente ganhar tempo e para a gente sair desse caderno aqui, esse caderno 4 e logo a gente entrar no caderno 5. Pois bem, então quando a gente fala de folha, vamos começar falando um pouquinho das folhas e alguns detalhes aí com relação às folhas, tá? Primeiro, a folha ela é em função do ambiente onde o vegetal está inserido. A gente não pode esquecer disso, principalmente por uma questão de Enem, por exemplo, tá? Você tem folhas adaptadas a um ambiente com solo úmido, você tem folhas adaptadas a ambiente com solo, tá? Com baixa concentração de água, ou solo que retém pouca água. Você tem folhas com solos também adaptados a situações, tá? Que o solo retém muita água, só que você não tem água disponível. Então, a partir daí, você tem alguns tipos de solos que determinam muitas vezes, tá? O determinado pelo clima daquela região, que vai determinar o tipo de adaptação foliar que você tem para esses solos. Então, eu gostaria de destacar aqui, basicamente, você tem um solo desértico, que é um solo mais, tá? Problemático, porque ao longo do ano a concentração de chuvas é muito baixa, então ele acaba que tendo a capacidade de retenção de água muito pequena, tá? E nós vamos ter aqui os solos que nós chamamos, tá, de solos arenosos e solos argilosos. Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? Bom, quando a gente fala em solo arenoso, o que que acontece? Ele consegue disponibilizar toda a água praticamente que está passando por ele, que ele permite ali a umidificação dos fragmentos que há no solo. Então, essa água fica disponível para o vegetal. Só que, pelo fato dele favorecer a percolação, a infiltração da água no solo, etc., tal, ele quase que não retém partículas, tá, de água, ou retém apenas 50% das partículas. As outras partículas descem para o lençol freático. Já o solo argiloso, ele é um solo muito mais fértil, que acontece, por exemplo, com a região do Nordeste, só que ele tem a capacidade de retenção menor de água. Então, ele não retém, tá? Ele não, aliás, não retém, retenção ele retém bem. Ele não disponibiliza tanta água para a planta, e tendo em vista que é uma região árida, então isso dificulta a planta a absorção de água. Então, em função das características do solo, você tem adaptação, tá, das folhas. Claro que essas características do solo são determinantes, tá, pelo clima do local. Por exemplo, se você pegar o Nordeste, o solo é muito rico, falta água. Se você pegar a floresta amazônica, por exemplo, tá, você tem muita água, porque chove muito, né, na região,
mas você vai pegar o solo, lá são solos arenosos, são solos muito pobres em nutrientes minerais. Ah, mas tem uma razão, quando você tem uma floresta, parte dos nutrientes, eles ficam, então, nas árvores, né? Ficam ali na região da biomassa. Então, os nutrientes que eram para estar no solo, eles passam a ser concentrados na biomassa que forma a árvore. Tanto isso é verdade, que até uma situação de Enem isso, se você, por exemplo, desmatar aquela região da Amazonas, isso aí, Cobrinha, João Vinícius, deve ter falado para vocês várias vezes, né? Quando você começa a desmatar essa região, os solos, eles tendem, na verdade, à desertificação, tá? Exatamente porque os nutrientes do solo estão concentrados nas florestas, nas árvores que compõem essa floresta. Dito isso, você aqui tem algumas adaptações das folhas em relação ao ambiente onde elas estão inseridas. Por exemplo, se você está tratando de um ambiente como o ambiente, por exemplo, do Nordeste, tá? O Nordeste você tem aquela vegetação de caatinga, tanto no norte quanto no Nordeste do país. Aqui no Cerrado, você já tem uma vegetação que fica entre, muitas vezes, tá? Uma vegetação xeromórfica para uma vegetação, muito, em alguns casos, tá? Mesomórfica. Vou explicar por quê. Então, ó, as plantas, por que que elas têm aquelas estruturas, né? Elas estão mais distantes uma das outras, as folhas têm umas estruturas diferentes daquelas que nós temos na nossa região, a vegetação de caatinga, e também se pegar na África, também a região de deserto, por que que você tem essas transformações? Primeira razão, tá, em função da adaptação do ambiente em que a planta está vivendo, se você está num ambiente com baixa umidade do ar, você vai ter algumas situações aqui bastante interessantes, que são estruturas ou ambientes xeromórficos ou xerófitos, que nós chamamos, tá? Que levam a adaptações xeromórficas nas folhas. O que é o xeromorfismo? São adaptações que a planta vai desenvolver para ela suportar aquele ambiente inóspito, aquele ambiente que tem baixa umidade no ar e baixa umidade também no solo. Quais são algumas características dessas folhas, desses ambientes, tá? Inóspitos? Vamos falar daqui a pouco. Já quando você tem uma folha aqui, ó, mesófita, tá? No ambiente mesófito, que a gente chama de mesomórfico, você vai ter aqui uma boa quantidade de água disponível tanto no ar quanto no solo, mas isso não significa que você tem muita água disponível, não significa que você tem um regime pluvial muito satisfatório. Isso acontece muito aqui na região também do centro-oeste, tá? Chove, mas não chove com tanta intensidade como chove aqui na região do sudeste. Agora, você tem algumas plantas que são plantas que vivem em ambientes terrestres, tá? Com grande quantidade de água no solo. São as plantas que a gente chama de higrófitas, em locais em onde você tem uma vegetação em função, tá, de uma floresta equatorial, você tem uma disponibilização do clima com alto teor de chuvas. E você vai ter aqui, ó, algumas plantas que são plantas mesmo aquáticas, tá? Essas plantas, elas estão em contato com a água, portanto, elas têm, então, por exemplo, a Vitória régia, que é uma hidrófita, ela tem, então, uma condição de estar em contato direto com a água. Então, ela está no meio muito rico, no meio aquoso, tá? Que ela pode até viver sobre a água, ou ela pode viver até em locais mais profundos mesmo, viverem totalmente submersas. Então, olha só, planta de regiões secas, plantas de regiões semiáridas, plantas de regiões da nossa região, tá? Higrófitas, e plantas aquáticas, que são hidrófitas. Região seca, xerófita, e mesófitas são as regiões em que você tem boa quantidade de umidade, mas não tem tanta umidade assim, e você tem disponibilidade também no solo. Aí, quais são as características que o vegetal ele desenvolve numa região que tem baixo teor de água? Aí, presta atenção nesse detalhe. Então, o vegetal ele vai ter que desenvolver algumas características para ele se adaptar àquele bioma, tá? Ou àquela situação. Quais são essas características? Tudo que acontece na planta está muito relacionado à economia de água, tá? Então, a planta, ela visualiza esse aspecto de economia de água como um fator fundamental para a sua sobrevivência. Obviamente, por quê? Porque 98% da água que ela absorve, essa água vai ser liberada através do processo fotossintético.
essa água vai ser, então, transpirada, tá? Apenas 2% que vai ser utilizada na fotossíntese. Então, apenas 2% fotossíntese. 98%, falei que é transpiração, tá? Então, tudo que ela faz é para evitar a desidratação, muitas vezes, já que ela perde naturalmente 98% para o meio na transpiração, para abrir o estômago, para que o CO2 entre para a realização da fotossíntese, para o sequestro biológico. Então, tudo que ela faz, muitas vezes, é visando você reduzir essa transpiração. Então, ó, plantas que têm pouca água no ambiente desenvolvem algumas características para reduzir a transpiração. Quais seriam essas características? Primeira característica aqui, ó, está relacionada à diminuição do tamanho da folha, tá? Então, você vai ter uma redução no limbo foliar, você vai restringir o tamanho da folha para que você tenha menor desidratação da planta. Então, você reduz o tamanho do limbo foliar, ou em alguns casos, quando você pega, por exemplo, o cacto, você reduz de uma tal maneira que a planta nem sequer ela tem, então, o que nós chamamos de folha. As folhas dessa planta já são totalmente transformadas em espinhos, tá? Por quê? Porque é a máxima redução da área transpiratória. Aí você fala, Zé, mas se ela está transformada em espinho, ela não tem local verde nela? Tem, né? Você sabe que o caule dele, filocládio, cladódio, você tem aquele caule verde, que não é a folha, você tem os espinhos inseridos no caule, e naquele caule verde você tem os estômatos para realizar o sequestro natural, tá? O fato dela não ter praticamente folha não quer dizer que ela não tem estômato. Ela transpira menos, o menor índice possível, porque ela tem pouca água para absorver do solo, porque senão, obviamente, ela vai morrer, tá? Então, você tem essa condição também, que é a transformação das folhas em espinhos. Outra coisa interessante, na folha você tem dois tipos de tecido que preenche, que a gente já viu lá atrás, tá? Você tem os tecidos que nós chamamos de parênquima. Você tem o parênquima palissádico, que eu vou mostrar o desenho aqui para vocês, é aquele que em forma de uma paliçada, tá? As células são justapostas para diminuir os espaços intercelulares e para evitar maior circulação de água na planta. E você tem as células, os parênquimas lacunosos, aqueles são circulares, tem mais espaço, tá? Parênquima palissádico, praticamente ele preenche todo o mesófilo foliar de plantas de deserto. Qual que é o objetivo? Redução, tá, da circulação do vapor, para reduzir a transpiração. Aí você vai ter, então, normalmente um parênquima palissádico muito desenvolvido e o lacunoso, tá, muito restrito, regredido, ou até mesmo em alguns casos, no caso do cacto, por exemplo, praticamente ausente, tá? E uma capacidade que essas plantas apresentam. Essas plantas são como camelos no deserto, as xeromórficas. Elas têm um tecido específico, esse tecido é conhecido como hipoderma, tá? E a partir desse tecido hipoderma, essas plantas conseguem absorver água como se fossem verdadeiras esponjas. Então, conseguem, então, essa absorção de água. E outra coisa também que é interessante, quando ela tem essas folhas pequenas, elas têm esses estômatos, eles não estão expostos diretamente no meio externo. Eles estão dentro de caverninhas, tá? Que nós chamamos aqui de criptas estomatíferas, que são as caverninhas que vão alojar os estômatos, tá? Essas caverninhas, elas são, então, repletas de estruturas que nós chamamos de tricomas, que é um conjunto de pelos que retém parte do calor, evitando transferir calor para a planta, tá? Então, essa é a primeira situação que nós temos. Agora, já quando eu pego uma folha higromórfica, é uma folha que está vivendo num ambiente, tá? Num ambiente que tem muita água, o que está acontecendo com essa folha? Então, olha só, tem muita água no solo, porque chove muito nesse local, tá? Chove muito nesse local, você tem bastante água ali próximo ao lençol freático, que fica sempre disponibilizado para a planta. Então, aqui você não tem problema do tamanho da folha, ó. Você tem uma planta sombreada na floresta amazônica, Zé, ela tem que ter uma folha pequena, uma folha diminuta? Não, ela pode ter uma folha imensa, ela pode ter uma folha gigante, tá? Por quê? Não interessa o tamanho da folha, tem muita água no solo para ela absorver, então ela pode perder a água à vontade, ela pode desidratar à vontade, aí vai desenvolver aquelas plantas folhosas, porque o solo é úmido, tá? E a umidade do ar também corresponde, é bastante úmida. Nesse caso, esse tecido do parênquima palissádico aqui, ó,
ele quase não existe nessas plantas, tá? Porque se ela transpira muito, você tem um parênquima lacunoso. O espaço intercelular entre as células é como se fosse uma lacuna mesmo. Então circula muito vapor. Não importa se vai perder, aliás, ela deve perder muita água. Isso é uma necessidade dessa planta, tá? Porque ela está absorvendo muita água, ela tem que perder mais água. Outra coisa, então lacunoso bastante desenvolvido. Aquela cutícula que nas folhas xeromórficas ela é mais espessa, tá? Para evitar a saída cutícula, aquela camada de gordura que evita a transpiração excessiva. Para evitar a saída excessiva de líquido, agora nessas plantas ela é mais fininha, ela é bem delgada, porque não importa se ela vai perder muito líquido, tá? Normalmente você tem estômatos que são grandes, tá? São em menor número, porque não importa, mas o tamanho deles favorece a saída maior de água, e eles são mais lentos com relação à abertura e fechamento. Já a planta de deserto, para economizar água, o que ela faz muitas vezes? Ela fecha rapidamente o estômago. Deu meio-dia, por exemplo, horário de pico do sol, ela vai, fecha, para economizar mais água. Depois ela vai abrindo paulatinamente, tá? À noite, os estômagos abrem de noite, principalmente nas cactáceas, nas crassuláceas, e fecham durante o dia. Aí você vai ter aqui as plantas que nós chamamos de mesomórficas, tá? São plantas da nossa região. Aí você vai ter características intermediárias entre aquelas que têm muita água e aquelas que têm muito pouco água, tá? Em função no deserto. Aí o que é a folha, então? Vamos pegar aqui, tendo dito isso, vamos pegar aqui e falar um pouquinho das folhas. O que é a folha? Bom, a folha é uma estrutura do vegetal, tá? Destinada principalmente a três funções. Você vai ter aqui, ó, fotossíntese, transpiração e respiração. Então, a gente pode dizer que a folha é uma estrutura fundamental da planta, tá? E na ausência da planta, da folha, quando ela é transformada em espinho, quem exerce essa função, tá? Tanto da fotossíntese quanto da transpiração, como da respiração, passa a ser o caule verde. Então, ele passa a ter, então, essas prerrogativas aí metabólicas, tá? Aí, qual que é a origem dessas folhas que nós temos na planta? Eu coloquei bem resumido aqui, até porque essa aula sobre folha é uma aula que vocês aprendem lá atrás, no primeiro ano, e que você vê muito no ensino fundamental também, ao longo do ensino fundamental. Então, aquelas aulas mais fáceis, tá? A gente tem aulas mais fáceis da botânica. Então, as folhas, elas são formadas a partir de estruturas que nós chamamos de primórdios foliares, ou seja, nada mais são do que gemas. A gente já viu recentemente, são as gemas do caule, e nós vamos ver também, nessa frente 3, que essas gemas do caule, elas são incentivadas, a sua germinação, pelo baixo teor de um ácido que a planta produz no ápice dos coleópteros. Esse ácido é o ácido indol acético, tá? Que é um ácido muito importante para vocês em Enem, em forma em geral. Quando você diminui o teor desse ácido, a gema lateral ela brota. Aí você tem, então, as ramificações, e com as ramificações, você tem o surgimento, tá? Das expansões fotossintéticas, para que a planta, então, tenha essa prerrogativa de produzir o seu próprio alimento e exercer a sua condição de autotrofismo, tá? Então, ali, a partir desses primórdios foliares, que são as gemas, não a gema apical, toda vez que você corta a gema apical, você poda uma planta, você estimula a brotação das gemas laterais, porque grande parte do AIA é produzido na gema apical, quando você poda, quando você corta as gemas laterais que ficam incentivadas, tá? Agora, qual que é a estrutura, Zé, de uma folha? Então, se eu pegar aqui uma folha completa, eu vou ver aqui, ó, algumas estruturas que ficam claras nessa folha. Por exemplo, eu vou ter aqui a estrutura, que é o limbo, o pecíolo, a bainha, as estípulas e as nervuras. Antes da gente falar sobre cada um deles, deixa eu mostrar para vocês aqui que a gente está falando de uma forma bem simplificada. Olha só, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma folha de uma angiosperma dicotiledônea. Essa folha aqui a gente chama de folha peciolada porque ela tem pecíolo. Se você pegar essa folha, tá? O que você está vendo aqui? Estou vendo essas estruturas que eu acabei de mencionar para vocês. Então, o que é isso, Zé? Olha só, aqui eu tinha uma gema, essa gema brotou,
ela, que é um primórdio foliar, tá? Ela vai, então, estabelecer aqui uma ramificação do caule, e nessa ramificação do caule, você vai ter a formação de uma folha. Então, aqui você tem uma folha com nervura ramificada, que é característica das angiospermas, tá? Ou magnoliófitas dicotiledôneas. Ah, o que eu estou vendo aqui, Zé? Ah, eu estou vendo aqui, então, uma angiosperma, né? Sim. Agora, veja as estruturas que eu tenho. Olha só. Eu tenho limbo foliar. Ô, Zé, o que eu chamo de limbo foliar? Limbo foliar é toda a extensão, tá? Que nós chamamos de folha. Isso é o limbo. Toda essa extensão aqui, ó, é o limbo, tá? Quando presente, o pecíolo é essa ligação que permite o estabelecimento, tá? Entre os vasos liberolenhosos, ou seja, lenho e xilema que estão no caule, com o lenho e xilema que estão na folha, tá? Ah, Zé, quando a gente fala de nervuras, Zé, o que são essas nervuras? As nervuras nada mais são, tá, das folhas, que a gente fala de nervuras paralelas, nervuras, né, aqui, ó, nas monocotiledôneas, nervuras ramificadas. Quem que são essas nervuras? As nervuras nada mais são do que os tecidos condutores de seiva, tá? Seiva elaborada e seiva bruta. São os dois tipos de tecido condutor. Então, isso você vai ter, então, o floema, tá? E o xilema. Isso é representado pelas nervuras. Por quê? No momento que a água chega até as folhas, ela chega pelo lenho, tá? Pelos vasos lenhosos. E no momento que a seiva sai da folha após a fotossíntese para ser armazenada na raiz, ela vai descer aqui pelo líber, que está presente na folha, estabelece conexão através do pecíolo com o caule, e do caule desce até a raiz, tá? Ou seja, eu tenho essa estrutura aqui que a gente chama de estípula. Essa estrutura, antes de qualquer coisa, é uma estrutura que protege os primórdios foliares, tá? As gemas que estão presentes. Então, assim, só para a gente ter uma... Eu coloquei aqui para a gente ter uma pequena noção. Então, ó, só para você não esquecer. Então, quando a gente fala de bainha, ó, a bainha... bainha eu não mostrei ali, né? Olha só a bainha aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma bainha aqui para mostrar. É a bainha. A bainha aqui, ó. Ah, que tá aqui a bainha, ó. É toda essa estrutura de baixo aqui, tá vendo? Que quando presente, ela permite aqui a saída da estípula, tá? Então, toda essa estrutura aqui são as bainhas foliares. Na verdade, elas são estruturas, tá? Diretamente relacionadas aí à proteção, tá? Das gemas. E, além disso, você tem aqui, ó, ela é uma porção dilatada que serve como uma presilha mesmo para prender a folha no caule, tá? E algumas plantas, como as dicotiledôneas, ela pode ser bem pequenininha ou praticamente ausente, tá? Já nas monocotiledôneas, você vai ver com mais intensidade aqui, ó, a presença daquilo que nós chamamos de bainhas, tá? Olha só, as estípulas, então, Zé, o que são essas estípulas aqui? Quais são as principais funções? Ela parece que é um espinho, mas ela não é um espinho, tá? Ela tem a função aqui, ó, de proteger a gema existente na região da axila da folha, certo? Então, você vai aqui permitir que a gema foliar ou os primórdios foliares sejam protegidos para que oferecer a condição de ramificação para essa planta, tá? Tem situações que, por exemplo, quando você não tem um limbo foliar, em algumas plantas do deserto, algumas estípulas começam a desenvolver aquilo que nós chamamos de prerrogativa fotossintética, tá? Então, elas começam a desenvolver, então, essa condição aí de fotossíntese. Então, elas estão, então, nesse caso, tá? Desenvolvendo a prerrogativa fotossintética. Outra coisa, o pecíolo é o eixo, então, que serve para sustentar e inserir a folha no caule, tá? Cujas ramificações produzem as nervuras aí, que eu acabei de falar para vocês aí. Então, ele que estabelece a ligação com os feixes líbero-lenhosos. Aí eu tenho o limbo, né, que é a principal área de expansão da folha, tá? Então, ele pode ser em plantas xeromórficas, ele pode ser transformado em espinho para reduzir a área do limbo foliar, e a partir do limbo, também,
você tem duas condições aqui interessantes, ó. Você pode ter uma folha que tem pecíolo, uma folha peciolada, ou uma folha totalmente sem pecíolo, tá? Que é uma folha que a gente chama de invaginante. Então, ó, peciolada, quando o pecíolo é desenvolvido e falta na folha a bainha. Isso é comum, mais frequente. Não quer dizer que sempre acontece, tá? É mais comum e mais frequente nas dicotiledôneas. Quando a gente fala de folha invaginante, é quando o pecíolo está ausente e a bainha já é mais desenvolvida, tá? Isso é comum nas monocotiledôneas. E as nervuras que representam, tá? Esses tecidos condutores de seiva, que são essas saliências que normalmente você vê com mais clareza na parte da saliência, na parte de baixo da folha, que representa os tecidos condutores de seiva. E quando nós analisamos aqui a anatomia de uma folha, a gente vai ter aqui a região que nós chamamos, tá, de mesófilo foliar. Então aqui você tem uma estrutura bastante legal, que vocês cansaram de ver essa estrutura aqui ao longo, tá, das aulas nossas do ensino médio, tá, ao longo das aulas nossas lá no segundo ano. Então o que você tem aqui, Zé, nessas estruturas? Bom, tá vendo que aqui, ó, eu tenho a epiderme superior, então é como se eu pegasse a folha, estou analisando por dentro da folha aqui como é que ela é formada, tá? Então, ó, você tem essa região aqui, ó, que a gente chama de epiderme superior, você tem essa região de baixo, que a gente chama de epiderme inferior, e aqui você tem, ó, a cutícula vermelhinha aqui, ó, que é essa estrutura, tá? Esse lipídio, essa gordurinha que ela produz para impermeabilizar, para evitar a desidratação excessiva durante os processos transpiratórios. Então, duas coisas. Em plantas aquáticas, ela evita aquilo que nós chamamos de hidratação excessiva. Em plantas terrestres, ela vai evitar a desidratação, tá? Uma, a hidratação, a entrada muito de água na folha, e a outra, a desidratação dessa folha. Então, tá vendo aqui que esse tecido que você tem de preenchimento aqui, ó, isso aqui é aquilo que nós acabamos de mencionar, que nas plantas xeromórficas, você só tem esse tecido. Esse tecido aqui, ele é conhecido como que, Zé? Ele é conhecido como parênquima palissádico. Tá vendo que as células aqui, ó, são em formas de paliçada? Nossa, Zé, tá dando para eu ver aqui, ó. Todas as células são em forma de paliçada. Então, aqui eu tenho parênquima palissádico. Qual que é a vantagem, Zé? A vantagem é que as células aqui todas são justapostas, tá bem juntinho. Se elas estão bem juntinhas, ela evita a circulação de vapor de água. Se ela evita a circulação de vapor de água, ela vai evitar o processo transpiratório, tá? Do limbo foliar, a desidratação. Pelo menos nessa parte do meio para cima aqui, ó, que é o local em que a planta tem maior exposição à radiação solar, é o local que ela aquece mais. Agora, já do meio para baixo, tá vendo que você tem aqui, ó, o parênquima lacunoso, as células são, tá, em formas circulares, e entre elas você tem espaços maiores, e nesses espaços maiores aqui você tem o favorecimento, tá, da circulação do vapor de água. Nesse caso aqui, ó, normalmente em plantas de deserto ou plantas de ambiente árido, que acontece muitas vezes essa formação, ou que o parênquima palissádico ocupe toda o mesófilo meio da folha, nesse caso, você vai ter os estômatos alojados na parte inferior, na epiderme inferior da folha, tá? Se ele está na epiderme inferior da folha, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de hipoestomatismo. Estômatos aqui, ó, na parte de baixo, para realizar as trocas gasosas, tá? Como anexos epidérmicos. Em plantas aquáticas, que vivem sobre a água, nós temos os estômatos aqui, ó, na parte de cima da folha, que é o epistomatismo, os estômatos alojados na parte de cima. Ou em plantas que vivem em ambiente sombreado, não importa, os estômatos podem estar tanto em cima quanto embaixo. Aí nós vamos ter o anfistomatismo, tá? Estômatos na parte de cima e na parte de baixo, nos dois lados da epiderme, superior e inferior da folha. E esses estômatos aqui, que eu falei para vocês, ó, em plantas de deserto, que dá para você ver, ó, eles estão presentes em criptas, em caverninhas, que nós chamamos então de criptas estomatíferas. Ah, Zé, se eu tenho aqui caverninhas, se eu tenho aqui criptas, isso aqui é cheio de tricomas, cheio de pelos, né, para proteger, para evitar o aquecimento excessivo dessa região. Exatamente, tá? Aqui na folha você pode ter algumas estruturas também, tá?
estruturas de cálcio, alguns sais de cálcio presentes, tá? Que estão acumulados. Por quê? Porque na folha está subindo, está chegando através do lenho, através dos vasos lenhosos, lenho, xilema, tá? Estão chegando, quem quiser. Bom, estão chegando aqui, ó, através do lenho, estão chegando aqui muitos sais minerais. E às vezes esses sais minerais aqui, eles começam a se concentrar também, formando aqui, por exemplo, oxalatos, tá? De cálcio. Tá vendo que aqui dá para você ver, então, os vasos líbero-lenhosos que chegam até a folha? Você vai ver que aqui dentro, ó, você tem várias estruturas que compõem aqui, ó, nessas regiões, tanto o lenho quanto o líber. Então, líbero-lenhosos, tá? Xilema e floema. Agora, quando você olha de cima, você vai ver aqui na anatomia da folha, você vai ver aqui uma estrutura interessante. Ó, você vai ter aqui, então, ó, o principal anexo que nós temos aqui são os estômatos, tá vendo? Então, os estômatos estão aqui, ó. Nós vamos ver aqui também em uma das nossas aulas as hipóteses para abertura e fechamento dos estômatos, tá? Que envolve aí transporte ativo de potássio e que envolve também a enzima que nós chamamos de enzima fosforilase. Então, basicamente, esse é um resumo daquilo que nós podemos falar para vocês sobre a anatomia das folhas. Agora, além dessa questão das folhas, essa aqui é a aula 13 de vocês, tá? Da anatomia das folhas. Em seguida, agora, eu vou abrir aqui com vocês, quem que é esse Felipe Vieira? Quem que é Felipe Vieira? É o Felipão, não é? Felipão e Vieira? É Nunes alguma coisa. É Nunes, mas não é Vieira, não. Eu não sei pronunciar o outro nome dele, mas não é isso aí que você falou. Pois não é é. da nossa escola, não. Onde Então, você tá então- vendo Vieira, Zé? Estava escrito Felipe Vieira aqui, ó, Pedro. Não é Pedro Vilela? Ele é do primeiro ano. Não, está escrito Felipe Vieira Pedro. Uai, não é do cursinho? Não. Felipe, não tem nenhum Felipe. Não sei, Zé. Hã? É um- Tá pedindo permissão. Tá aqui mesmo, Zé Felipe Vieira Pedro, mas não sei. Pô, estranho. Pedindo permissão para entrar na aula de você, alguém compartilhou o link. Só pode. Porque não tem. Bom dia, José Henrique. Eu sou aluno novo. Eu fui ontem ao Penas, fiz o contrato com vocês já. Eu conversei com a Rita lá na escola e ela pediu para me adicionar no grupo. Eu sou aluno novo. Ah, ok, Felipe. Seja bem-vindo, então, meu cara. Muito obrigado. É que agora que eu vi aqui, porque esse Meet aqui, quando a gente está passando alguma coisa aqui, a gente não vê, entendeu? Agora que eu vi que está no domínio aí. Mas então. Sim. Muito obrigado. Então, te adicionou. Seja bem-vindo conosco, então, meu cara. Tá? Obrigado. Olha só, nesse caso, vamos voltar aqui, e nós vamos ver também aqui o outro lado também, que é a questão agora, falar um pouquinho sobre frutos e sementes, tá? Que é bastante facinho, eu passei já um resumo para vocês, para a gente ganhar tempo aí, tá? Vocês vão ter o compartilhamento. Vamos lembrar aqui de alguns detalhes acerca dos frutos. Quando nós falamos de frutos, o que nós entendemos, tá? Por frutos. Então, olha só, quando nós falamos de fruto, a primeira coisa que tem que vir à sua mente, quando você tem uma angiosperma, isso é prerrogativo fundamental, toda vez que eu tiver aqui o ovário fecundado e desenvolvido, tá? Eu tenho, então, aquilo que nós chamamos de fruto. Então, para eu ter fruto, eu tenho que ter flor. Para eu ter flor, eu tenho que ter toda aquela estrutura da flor, tá? Que permite, então, a origem e a existência dos frutos. Então, toda vez que nós estivermos falando aqui de fruto, então você tem a necessidade da flor. E necessidade da flor, dentro da flor, você tem o ovário. E dentro do ovário, você tem o saco embrionário. Dentro do saco embrionário, no caso das angiospermas, você pode ter ali 8 núcleos e 7 células. Vocês vão lembrar bem dessa questão, né? Então, você pode ter tanto uma dupla fecundação quanto uma simples fecundação. Dupla fecundação que nós já vimos lá atrás, quando nós estudamos as angiospermas, quando o primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera, formando um zigoto 2N,
ou quando você tem, então, tá, uma outra fecundação, quando o segundo núcleo espermático fecunda aquela célula central binucleada, que é aquela célula que contém os dois núcleos que nós chamamos de núcleos polares, tá? Aí você tem o zigoto triploide. Então, em boa parte das angiospermas, vocês têm essa situação que nós já vimos lá atrás. Você tem o zigoto 2N crescendo por mitose, formando um embrião, e você tem o zigoto triploide, o zigoto 3N, tá? Crescendo por mitose e formando, então, o endosperma, que nós chamamos de endosperma secundário, tá? Então, nesse endosperma secundário, você vai ter, então, a reserva da semente, que também nós chamamos de albúmen, tá? Então, para o fruto existir, eu tenho que ter o ovário. Agora, tem uma situação interessante no fruto. Eu posso ter o fruto, tá? Com a fecundação do ovário, ou eu posso ter uma situação também, que acontece na banana, por exemplo, que é a partenocarpia. Então, nessa situação, não caiam naquelas pegadinhas que hoje eles colocam muito em provas, pegadinhas se tratando de botânica, que ele fala para vocês, e que às vezes o professor de história contou para vocês lá atrás, que quando os portugueses chegaram ao Brasil, as bananas, elas tinham, então, sementes dentro dessas bananas, e sementes de um tamanho significativo, etc., tal, que foi regredindo, e hoje, quando você come uma banana maçã, por exemplo, você tem aquela areinha dentro ali, que ele é resíduo de semente. Aquilo não é semente, tá? E mesmo que esses resíduos eram maiores, etc., tal, naquela época da chegada de Cabral ao Brasil, mesmo que fossem maiores esses resíduos não eram sementes, eram apenas fibras esclerenquimáticas, tá? O que são essas fibras esclerenquimáticas? É aquele tecido que dá sustentação ao vegetal, que é o esclerênquima. Quando ele acumula essas fibras, você tem, então, uma resistência, parece que tem uma pedrinha, tá? Ela é meio petrificada dentro da banana, mas aquilo não tem nada a ver com semente, porque banana é um fruto partenocárpico. E daqui a pouco eu vou falar para vocês que frutos partenocárpicos são frutos derivados da auxina. Ah, Zé, então, é a auxina que estimula o desenvolvimento do ovário sem que ocorra fecundação, né? Exatamente. Então, aí não tem a fecundação. Tem alguns vegetais que permitem, então, a produção desses frutos sem sementes, que são os frutos partenocárpicos. Mas antes disso, vamos ver aqui o fruto tradicional, o fruto constituído do ovário. Como é que é o fruto, Zé? Quais são as partes do fruto? E presta atenção que isso aqui é uma situação muito simples, mas que você tem que prestar bastante atenção quando nós estamos falando, porque o fruto, na verdade, ele tem 3 partes básicas e 3 partes fundamentais. Quem são essas 3 partes? Então, eu vou ter aqui a parte externa do fruto, tá? Que é o epicarpo. Eu vou ter a parte interna do fruto, que é o endocarpo. E vou ter a parte mediana do fruto, que eu acho que dá para você ver aí com clareza. Olha só aqui, ó. Eu vou ter a parte mediana do fruto, pegando aqui, tá? Uma nectarina ou uma ameixa, tá? Como queira. Você vai ter aqui, ó, a parte mediana do fruto, que é a região que nós chamamos aqui de mesocarpo, tá? Então, olha, que tipo de fruto que eu tenho? Então, nós vamos ter uma diversidade de frutos. Alguns frutos são frutos que oferecem menor resistência. Por exemplo, quando você vai comer esse fruto. Ah, Zé, então, se ele oferece menor resistência, o que acontece? Ele tem essa região do epicarpo e do mesocarpo, ele é extremamente carnosa, tá? Então, favorece o consumo. Então, são os frutos aqui que nós chamamos de frutos, tá? Que, nesse caso aqui, não mas que não tem o caroço interno, que é o fruto tipo baga, tá? Quando não tem o caroço. Oi. Eu acho que esse moço aí é do cursinho e ele entrou pelo link que você mandou lá, não foi? Não, deve ser da sala de vocês mesmo, não é do cursinho, não. Deve ser algo novo mesmo. Não tem nenhum Felipe no cursinho, cara. Não tem, tá? Deve ser aluno novo. Do cursinho. Hã? Aluno novo do cursinho. Então, Ele parece ser mais velho do que a gente. Ah, você acha que pode ser do cursinho? Não, realmente eu sou do cursinho, porque esse aqui é a sala do terceiro. Ah, isso aí, então, Felipe. Viu, Zé? É isso aí, Lê. É porque eu acabei no início da aula lá, eu mandei o link. É isso mesmo.
Agora você deve estar tendo aula com o Eric agora, Felipe, de física. É que eu entrei pelo link que mandaram no grupo aqui. É que eu mandei no cursinho, eu mandei errado, mandei no cursinho. Aí o Vanderlei acabou de colocar aqui, ó. Felipe, você deve entrar às 8h40, não sei o que tal. Mandou mesmo. Oh, me perdoa então, viu? Sem problema, meu cara. Daqui a pouco vocês têm aula comigo, viu? Vocês têm aula de bom, obrigado. Biologia. Abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Olha só. Então aqui eu vou ter então, ó, a região do epicarpo, tá? Mesocarpo e endocarpo. Quando você tem o fruto tipo baga, o fruto é um fruto carnoso, tá? Ou você pode ter o fruto tipo drupa. Ah, Zé, drupa, quando eu tenho o carocinho, né? Lembrei agora, ó. Agora, nunca se esqueça que isso aqui é pegadinha de vestibular. Quando você tem o fruto tipo drupa, dentro do fruto você tem uma única semente. Não esqueçam dessa informação, tá? Você não tem várias sementes, não. Ah, então se eu pegar a manga, abrir, você tem uma semente só? Sim. Toda essa estrutura aqui é para proteger a semente, tá? Então aí você tem os frutos, que a gente chama de frutos carnosos, e a gente vai ter os frutos secos, tá? Ah, então, Zé, nos frutos carnosos, basicamente eu tenho o baga e o drupa, né? Exato. Nos frutos secos, Zé, eu sempre tenho dois tipos. Eu tenho os deiscentes e tenho os indeiscentes. Então, presta atenção. Então, quando eu tenho os deiscentes, o que é isso? São aqueles que se abrem para liberar, tá, a semente. Indeiscentes são os frutos secos que não se abrem para liberar a semente, tá? Vamos dar um exemplo para vocês. Por exemplo, fruto tipo vagem, tá? Do feijão, do amendoim, tá? Então, naturalmente, quando ele vai amadurecendo, se você deixar, ela vai abrir para liberar a semente. Agora, se eu tenho alguns frutos indeiscentes, como o arroz, por exemplo, o milho, cariópsis, por exemplo, o milho que dá dentro da espiga, tá? Aqueles pequenos frutinhos, cada grãozinho daquele lá que você está vendo do milho, é um fruto completo, cada grão. Então, ele não vai se abrir para liberar a semente. Então, a gente chama de indeiscente, tá? Então, você tem essa classificação, e aqui eu vou falar sobre ela, que eu coloquei, que eu acabei de falar aqui, ó, eu coloquei para vocês, e aqui você vai ter, ó, entre os frutos secos principais, você pode ter aqui, tá? Algumas classificações entre os frutos secos, ó, deiscentes, tá? E indeiscentes. Tem dois tipos aqui, ó, de acordo com a deiscência. E de acordo com o pericarpo, ele ser mais favorável, tá? Pericarpo é o conjunto total de epi, meso e endocarpo, tá? A você comer o fruto, você tem frutos, então, ó, que podem ser secos e frutos o quê? Carnosos. Agora, de acordo com a deiscência, eles podem ser, então, os frutos podem ser deiscentes, aqui, ó, a vagem que eu acabei de mencionar para vocês, tá? E pode ser, muitas vezes, frutos que não se abrem. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Pode ser laranja, pode ser maçã, mas eu vou dar um exemplo aqui, se bem que maçã já é um pseudofruto, mas a parte de dentro dele lá, aquele carocinho que você tem dentro da maçã, tá? Aquele é o fruto verdadeiro, que ele não se abre para liberar a semente que está dentro daquele carocinho que você tem aqui dentro da maçã, tá? Mas você tem um também que você usa muito para dor de garganta, que os pais de vocês fazem muito aí, aqueles chás para evitar, né, dor de garganta. Como é que chama aquele fruto? Romã. Já viu o romã? Então, a romã também ela não se abre para liberar semente. E aqui, ó, pode ser também os frutos classificados em função do número de sementes que eles apresentam. Então, em função do número de sementes que eles apresentam, os frutos eles podem ser monospérmicos, tá? E os frutos pode ser aqui, ó, polispérmicos. O que é isso, Zé? Então, quando ele é monospérmicos, ele apresenta uma única semente. Então, são esses frutos que são os frutos que apresentam a drupa aqui que você está vendo. Então, dentro do caroço, dentro da drupa, você tem sempre uma única semente, tá? E quando ele é polispérmico, ele possui, tá, mais de uma semente. Aí é o caso da laranja, do melão, da melancia. Então, ele tem, em relação ao número de semente, tá,
ele tem mais de uma semente. Outra coisa aqui também que vocês não podem esquecer. Ô Zé, o que é fruta? O que é fruto? Duas coisas. Então, presta atenção aqui, ó. Toda vez que a gente fala em fruta, a gente está dando um nome no português. Isso aqui é a questão até de língua portuguesa. Nós estamos dando um nome genérico. Ó, chamei de fruta. O que é isso? É um nome genérico. Quando eu... Zé, por exemplo, o morango, né? O morango, a maçã, o caju, eles são frutas. Eles são frutas. Agora, o que eles não são frutos. Frutos eles não são. Eles são frutas e não frutos. Tá? Então fruta serve tanto para pseudofruto quanto para fruto. Não interessa. Não interessa que é o fruto verdadeiro que você não está comendo. Você está comendo pedúnculo floral. Você não está comendo fruto verdadeiro. Não tem problema. Tá? É uma nomenclatura genérica. Fruta. Então, você quer comprar uma maçã, você está comprando uma fruta, mas você não está comprando, na linguagem botânica, o fruto. Você está comprando uma fruta, pode usar fruta. Agora, quando você fala especificamente de fruto, aí você tem as duas divisões da botânica. Ele pode ser um pseudofruto, tá? Ou pode ser um fruto verdadeiro. O que é o fruto verdadeiro? Fruto verdadeiro é que quando você está comendo a parte que você come, é o ovário, fecundado e desenvolvido. Aí você tem um fruto verdadeiro, tá? Pseudofruto, a parte que você come, não é o ovário fecundado e desenvolvido. Então, essa é a diferença marcante. Aí, Zé, deixa eu entender aqui um detalhezinho. Antes de você apresentar alguns pseudofrutos para a gente, ó, fala para a gente, então, desse fruto partenocárpico. Vou falar de forma bem simples, então. Toda vez que o teor de auxina atua, como na banana, por exemplo, no limão Tahiti, na laranja Bahia, de forma natural, tá? Promovendo o crescimento hormonal do ovário e não por fecundação. Aí pode acontecer o quê, Zé? Pode nascer um fruto sem semente. Zé, mas está nascendo um fruto sem semente? Eu tenho um fruto partenocárpico, né? Isso. Aí você vai ter um fruto que nós chamamos de fruto partenocárpico. Ou seja, um fruto sem semente, tá? Ou fruto partenocárpico. Nossa, Zé, então isso é fácil, né? É fácil. Agora eu quero saber o seguinte, é possível eu obter isso em laboratório? Sim, é possível. É possível você obter em laboratório por indução de auxina, tá? E é possível você obter frutos partenocárpicos através de melhoramento genético. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, um dos grandes problemas de você comer hoje, para comer uma melancia, né? O problema são as sementes, que enchem o saco, muitas vezes. Então, o que eles fizeram? Através de processo de melhoramento genético, tá? Eles conseguiram, então, estimular um maior teor de AIA internamente, e hoje você tem melancias como se fossem bananas, como se fosse laranja Bahia, como se fosse limão Tahiti. Não produzem sementes. Então, quando não tem sementes, isso significa que eu não tenho um embrião diploide dentro. Isso, você tem um fruto ali, tá? Por indução auxínica, que é o crescimento do ovário, tá? E no crescimento desse ovário, você tem a formação de um fruto que a gente chama de fruto partenocárpico. Ó, no vegetal, a gente usa essa expressão como partenocarpia. Nos animais, nós usamos essa expressão como partenogênese. Lembra lá do zangão? Zangão é haploide, produto do desenvolvimento do óvulo, assim como acontece em alguns lagartos também, né? Produto do desenvolvimento do óvulo, que entra em desenvolvimento, cresce, sem a formação de semente. Nossa, que legal, Zé. Zé, então, quando a gente fala de pseudofruto aqui, ó, você tem vários, né, pseudofrutos. Por exemplo, aqui ele está te dando um exemplo aqui, ó, do caju. O que acontece aqui, ó? Essa parte do caju que é utilizada para você fazer o suco, tá? Não é o ovário. Na verdade, o ovário fecundado desenvolvido, essa parte de baixo aqui, ó, que forma a castanha, tá? Essa parte aqui é o fruto. Essa parte aqui é o pedúnculo floral. Então, a parte usada diretamente para o consumo é a parte que não é o ovário. Então, a gente chama de pseudofruto, tá? No moranguinho, olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando você vê cada estrutura dessa aqui, ó, o morango é um pseudofruto que a gente chama de pseudofruto agregado, tá?
Cada estrutura dessa aqui, no morango, figo, é um pseudofruto, que a gente chama de pseudofruto composto ou múltiplo. Cada estrutura dessa que você tem aqui, ó, é um ováriozinho. Então, você tem aqui, ó, agregação de vários ovários. Por isso que a gente chama de pseudofruto agregado, nesse caso aqui do moranguinho, tá? Então, aí ele vai mencionar para vocês aqui, ó, tá? Essas estruturas que são o fruto verdadeiro aqui do morango, que é esse pontinho preto, e as estruturas que você come que não é o fruto. Então, você tem o pseudofruto. Agora, com relação à semente, como nós vimos essa aula também já sobre semente, nós vimos sobre os cotilédonos, a função dos cotilédonos, isso aqui é fácil, isso aqui a gente só vai repassar isso aqui, porque, de certa forma, ele está trazendo para você aqui um feedback daquilo que nós vimos lá atrás no caderno 2, tá? Então, de onde que a semente ela é oriunda? Bom, a semente, basicamente, ela tem duas partes. Ela tem a parte do embrião, lá da dupla fecundação, e tem a parte, tá, do tecido de reserva, a semente, que é o endosperma. Então, como ela é oriunda dessas duas partes, tanto do embrião quanto do tecido de reserva, tá, basicamente a semente é formada por essas duas estruturas. Agora, a pergunta é, como que essas estruturas se desenvolvem? Quando a semente germina, ela libera, tá, duas folhazinhas bem pequenininhas, que são as folhas primárias, que partem de quem? Quando é dicotiledônio, dos dois cotilédones. Nós chamamos essas folhas de folhas cotilodenárias, tá? E um detalhe, antes da germinação, esses cotilédonos ainda estão ou um cotilédone ou dois cotilédones, a gente viu isso lá atrás, no caderno 2. Quando você tem um único cotilédone, esse único cotilédone, ele é conhecido como escutelo, nas monocotiledôneas, e ele não tem função de armazenar material nutritivo. O que ele faz? Ele vai digerir, tá, o endosperma secundário proveniente de quem? Do tecido de reserva, e vai liberar, tá, essa reserva para o embrião. Então, esse escutelo, ou esse cotilédone único nas monocotiledôneas, está relacionado com a digestão e a liberação de nutrientes para o embrião. Já nas dicotiledôneas, é outro processo. Por quê? Nas dicotiledôneas, normalmente, as sementes têm dois cotilédonos, mas não tem tecido de reserva. Ah, não tem, Zé? Não tem. Como ela não tem tecido de reserva, aí você tem uma situação interessante, tá? São os dois cotilédonos que são responsáveis pela reserva nutritiva para fornecer nutrientes para a germinação do embrião, tá? Então, não tem, aí os cotilédonos que vão exercer. Aí você tem aqui, ó, duas estruturas nos cotilédonos que são fundamentais, que compõem o embrião. Você tem a estrutura que nós vamos ter aqui, ó, que é a radícula, tá? Que é a primeira estrutura que vai emergir quando o embrião está germinando. E você tem aqui o caulículo, é aquela estrutura embrionária que vai possibilitar a formação dessas folhas iniciais, tá? Que a princípio, nas dicotiledôneas, nós chamamos de folhas cotilodenares, tá? Só para você enxergar aqui, ó, coloquei aqui para você ver, tanto a comparação aqui, ó, nas monocotiledôneas quanto nas dicotiledôneas, tá? Então, quando a gente fala de eudicotiledôneas, a gente está falando das dicotiledôneas verdadeiras. Nós temos dois tipos de dicotiledôneas. Nós temos as basais e temos a 97% delas são as dicotiledôneas verdadeiras. Quem são as basais? Vitória Régia, por exemplo, são aquelas que foram a base da evolução botânica para o surgimento das verdadeiras dicotiledôneas que nós temos hoje, tá? Então, aqui dá para você ver, ó, olha a estrutura aqui, ó. Aqui, por exemplo, você pode imaginar um grão de milho, uma semente de uma monocotiledônea, tá vendo? Esse único cotilédone que eu tenho aqui, o escutelo, ele tem como prerrogativa, ó, absorver nutrientes do endosperma e liberar para o embrião, tá? Então, veja só, aqui você tem essa região do coleóptilo, que é a ápice do caulículo, e aqui você tem aqui, ó, o epicótilo, que é o capuz. Então, aqui você vai ter o desenvolvimento dessas estruturas à medida que você vai ter aqui o crescimento e a germinação da semente, tá? E aqui embaixo, ó, você tem a radícula, que vai formar aí as raízes primárias da planta.
Então, aqui você está vendo a germinação do milho, você está vendo aqui a emissão das primeiras folhas, e aqui você está vendo, olha a diferença, ó, quando você tem aqui uma semente com 2 cotilédones, você tem aqui a estrutura do embrião interno, tá vendo aqui, ó? Aqui você tem a radícula, aqui você tem, tá, toda a região do caulículo, e quando ele germina, olha o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo que vai murchando, ó? Aqui você tem as folhas cotilodenares, que a gente chama. À medida que a planta ela vai crescendo, ela vai assumindo a prerrogativa fotossintética, ela vai se tornando clorofilada, ela vai murchando essas folhas cotilodenares. Aí aqui, ó, passa então a realizar a fotossíntese, aí você tem então o crescimento natural após a germinação, tá? Então, eu tentei aqui, de uma forma bem simples e bem resumida, passar para vocês o que são os frutos e o que são as sementes. Nada de novo, quando a gente fala de folhas, quando a gente fala de frutos, quando a gente fala de sementes e quando a gente fala de flores, tá? Isso não é nada novo para vocês, até porque isso aqui era matéria vinculada às angiospermas. E agora, passado esse detalhe, passado essas condições aí, nós vamos voltar lá para a sequência da aula nossa, para a gente começar a falar aqui sobre protozoários, tá? Sobre o reino protista, a nossa sequência da nossa aula lá atrás, tá? Sequência essa que está pautada basicamente nas taxonomias. Então, nós vimos o primeiro, estudamos as bactérias, depois, aula passada, nós estudamos os fungos, e hoje a gente vai começar, porque essa aula é gigante, tá? Essas aulas da frente 3, elas não são grandes, tão grandes, eu estava olhando ontem, tá? Mas as aulas, em contrapartida, as aulas da frente, não é 1, não, é 4, falando 1 aqui, mas é a frente 4, tá? As aulas da frente 4 são imensas. Então, a gente vai começar a ver hoje, tá? Aproveitando aí, já que nós estamos tendo aqui um bom rendimento dessa aula, você vai ter também o material que eu já compartilhei com vocês aí no WhatsApp. Vamos falar um pouquinho sobre esse quarto de despejo da biologia. Zé, por que você chama os protoctistas? Dessa aula eu não vou mencionar muito sobre doença, não, vou dar só exemplo, tá? A partir da aula da semana que vem, a gente vai falar muito sobre as doenças, a gente vai entrar sobre todas as doenças provocadas por protozoários, tá? Espero que até a semana que vem, na próxima, nós terminemos por completo esse caderno aí, tá? Esse caderno 4, e já ainda em setembro a gente começa o caderno 5, para a gente seguir o cronograma nosso bonitinho. Então, olha só, quando a gente fala no reino protista, ou reino protoctista, o que acontece hoje? Hoje nós temos um problema com relação àquela classificação antiga aqui, ó, de Whittaker, de 1969, que dividiu os indivíduos em 5 reinos, tá? Ah, Zé, por que nós temos um problema? Por causa do reino Monera e do reino protoctista. O reino Monera, em algumas classificações, ele já até desapareceu, só fica por educação, tá? Por quê? Você tem os domínios hoje que são maiores do que os reinos. Então, quando você pega o domínio, você tem o domínio eucária e o primeiro domínio, que é o procária, né? O domínio procária, você tem as bactérias e as arqueias, e o domínio eucária, aí você tem os fungos, você tem os protoctistas, você tem os vegetais e você tem os animais, tá? Então, hoje a opção maior é para você apresentar, na verdade, os domínios. Qual que é o problema do reino protoctista? O que você busca no reino? Quando você tem um reino fungi, você busca uma monofilia, que nós chamamos da biologia. O que é monofilia, Zé? Você busca naquele reino indivíduos que apresentam uma série de características que são características muito comuns àqueles indivíduos, tá? Isso acontece, por exemplo, com o fungo. Então, ali você já tem uma monofilia. Embora alguns fungos que nós estudamos, por exemplo, o Citridiomicetus, que nós vimos semana passada, ele tem uma parte da vida dele, tá, que lembra um protozoário, e depois a parte final da vida dele lembra, de fato, um fungo. Tem fungo que fica meio em transição, tá? Mas, assim, na grande parte dos fungos, na grande maioria dos fungos, você tem, então, características específicas de fungo. Já os protoctistas, você tem o que nós chamamos, não tem a monofilia, tá?
você tem aqui aquilo que nós chamamos, tá, de diversidade abrangente em termos de parâmetros evolutivos. Então, nós temos a polifilia. Isso não é interessante, tá? Você tem várias vertentes. Então, tem algumas situações, por exemplo, dá para eu comparar as algas com os protozoários? Dá, eu tenho uma vertente tranquila, tá? Agora, tem algumas estruturas que você vê claramente que deveriam ser específicas para um e específicas para outro, vertentes evolutivas diferentes. Então, hoje, o reino protoctista é considerado o quarto de despejo da biologia. Quando você encontra, tá, determinado indivíduo, determinada espécie, quando você não tem uma classificação efetiva para essa espécie, você joga para o quarto de despejo. E esse quarto de despejo é o reino protoctista. Tá? Ah, não sei onde que eu coloco. Então, coloco, então, no reino protoctista. Tá? Na dúvida, você coloca no reino protoctista, porque você tem indivíduos que estão classificados aleatoriamente. Hoje, várias classificações, hoje, que eu digo, desde 2004, várias classificações já não levam em consideração o reino protoctista. Mas aqui, seguindo ainda esses conceitos de vestibular, vamos entender aqui quem são os protoctistas. Primeiro, protoctista é um reino que engloba algas e protozoários, tá? E a gente vai começar falando primeiro sobre os protozoários, para seguir a sequência aí que está na apostila de vocês. E no fim, a gente vai falar quem são as clorófitas, quem são as rodófitas, quem são as feófitas, que são as algas verdes, vermelhas e pardas, tá? Qual a relação que elas têm com o fitoplâncton? A gente vai ver essa questão aí com a oxigenação do ar atmosférico. Mas e se tratando aqui desse reino, então nós temos aqui dois tipos de indivíduos. Nós temos alguns indivíduos que são autótrofos, ou seja, são indivíduos já eucariontes, diga-se de passagem, tá? E com prerrogativa fotossintética. Então as células deles já tem cloroplasto e tem clorofila. Sim, inclusive quando a gente fala sobre evolução vegetal, quando você fala sobre a paridade com os vegetais, quem que teriam originado os vegetais? Supostamente teriam sido as algas. Então, você tem algas com gametófito dominante e algas com esporófito dominante. Então, você pegar a comparação de uma célula, de uma alga com a célula de um vegetal, a alga é protoctista. Mas você vai ver que em ambos, você vê claramente que eles apresentam clorofila A e clorofila B. Tá? E outra coisa interessante, além da clorofila A e da clorofila B, tanto a alga quanto o vegetal, a parede celular dela é por celulose. Ponto. Tá? A maior parte das algas, com exceção das euglenófitas, que apresentam o paramilo como reserva, mas a maior parte das algas apresenta quem como reserva, Zé? O amido. Então, o amido. Nossa, Zé, é muito parecido. Muito parecido com o vegetal. Agora, já os protozoários não apresentam prerrogativa fotossintética. Ah, Zé, então eles não têm capacidade de realizar fotossíntese? Não. Todos os protozoários são heterótrofos. Ah, por isso que a palavra é protozoosa. Deixa eu pegar. Proto significa primeiros. Zoo significa animais. Não é isso? Então, antigamente, nas classificações antigas, no final do século XIX, eles chamavam, início do século XX, eles chamavam os protozoários dos primeiros animais, e eles chamavam esses primeiros animais de seres, então, que eram unicelulares, nessa concepção. Claro que depois foi averiguar, né, e não era nada disso, mas não são, mas ficou o nome, protozoo, primeiros animais, não são animais, mas, supostamente, os protozoários são algas que perderam a capacidade fotossintética e foram formados a partir dessas algas. Qual algas é? Euglenofícia. Por que euglenofícias Então, muito cuidado para essa formação para Enem. Porque as euglenofícias, elas têm a capacidade de realizar fotossíntese e têm a capacidade de desenvolver nutrição heterótrofa. Então, simultaneamente, ela pode realizar fotossíntese para autonutrir-se, ela é autótrofa, e ela tem a capacidade também e de absorver material orgânico do meio, ela é heterótrofa. Então, olhando nessa perspectiva, você tem, então, essas duas situações
bastante simples para você guardar, tá? Então, ele é autótrofo e heterótrofo. O que aconteceu? Aí alguns, tá, cientistas defendem que as euglenófitas perderam por viver muito tempo em ambientes sem luz. Alguns casos sofreram uma evolução motivada pelo fator ambiental, tá? Perderam a capacidade de realizar fotossíntese e teriam supostamente, a partir de uma euglena conhecida como euglena viridis, teria originado o que nós chamamos hoje de protozoários, que já são organismos totalmente incapazes de realizar fotossíntese. Ah, mas deixa eu entender uma coisa. Se eles são heterótrofos, eles podem ser saprófitos e parasitas, como os fungos. Não, protozoário decompositor não é comum, tá? Os protozoários, ou eles são parasitas, ou eles são de vida livre, ou eles vivem em simbiose conosco, ou com alguns animais. Vou citar um exemplo. Você tem um protozoário que vive no tubo digestório do cupim e que vive no tubo digestório da barata. Por quê? Porque o cupim e a barata alimentam-se de celulose. Só que eles não apresentam a capacidade de produzir a enzima que vai digerir a celulose, que é a celulase. Ah, então, se eles não têm essa capacidade, Zé, de desenvolver essa enzima, o que vai acontecer, então? Eles têm um protozoário que eles hospedam, que produz essa enzima para eles. Em contrapartida, o que nós vamos ter? Em contrapartida, Zé, eu vou ter, então, olha só, a barata e o cupim vai fornecer meios nutritivos para o protozoário. Então, o cupim não vive sem a barata e a barata não vive sem, tá? Aliás, o cupim não vive sem o protozoário não vive sem o cupim, idem para a barata. Então, você tem uma relação harmônica aí, tá? De favorecimento, que a gente chama de mutualismo. Se você tirar um do outro, ambos morrem. Outra situação, aqui nós estamos trabalhando, então, com estruturas unicelulares. Aqui eu acabei de mencionar para vocês, ó, supostamente teria sido essa alga, que é o euglena, que teria dado origem, então, tá, aos protozoários. Agora, esses protozoários, eles têm formas próprias de locomoção. Ah, Zé? Tem, né? Tem. Eles podem se locomover, por exemplo, através de cílios. Nesse caso, a gente vai chamá-los de ciliados ou cilióforos. Eles podem se locomover através de flagelos. Nesse caso, a gente vai chamá-los de flagelados ou zoomastigóforos. Eles podem se locomover, tá, através de falsos pés, que nesse caso nós chamamos de pseudópodes. Então, nós vamos chamá-los de risópodos ou sarcodíneos. E eles podem não ter estruturas locomotoras. Então, quando eles não têm estruturas locomotoras, eles podem apresentar o que nós chamamos de complexo apical, que favorece a penetração desses animais no hospedeiro. Exatamente. Aí nós vamos chamá-lo de apicomplexos ou esporozoários, tá? Então, além disso, você tem os radiolários, heliozoários, os foraminíferos, que foram utilizados para confecção, tá? As carcaças dele utilizadas para a confecção das pirâmides do Egito, mas os principais que deve cair no seu vestibular, tá? Ou deve cair no seu Enem, são esses 4 tipos: risópodos, zoomastigóforos, cilióforos e apicomplexos. Nós vamos ter a oportunidade de estudar todos os 4, tá? Os sintomas das doenças desencadeadas por cada um deles. Então, aqui, ó, que eu falei eu acabei de falar dos foraminíferos, tá? Aqui você tem, então, ó, esse tipo de protozoário aí que tem uma espécie, a gente não pode chamar ainda de exoesqueleto, porque são seres unicelulares, mas ele tem uma formação de carbonato de cálcio que supostamente você estabelece um elo com os artrópodes lá na frente e com os moluscos, tá? Que também vão ter essa formação petrificada de carbonato de cálcio na sua estrutura, tá? Ou vai ter sílica, como, por exemplo, algumas algas, as diatomáceas, que a gente vai chamá-las depois, de bacilariófitas, que são as principais componentes do fitoplâncton e que estão diretamente relacionadas, tá, à oxigenação do ar atmosférico. Então, aqui ele vai contar um pouquinho da história dos protozoários, dentro daquilo que eu falei para vocês, tá? Dentro dessa condição aí das algas terem originado os protozoários.
E aqui também um pouquinho sobre essa condição deles aqui serem parasitas, serem mutualísticos, tá? Então você vai ver isso também na apostila, não vai estar muito diferente na apostila. E aqui um detalhe extremamente importante, quando a gente fala aqui do fitoplâncton e do zooplâncton. O que é importante, então? Olha, grande parte do fitoplâncton é formado, então, por algas, tá? E essas algas são protistas. E grande parte do zooplâncton, você pode ter aqui pequenos animais, como crustáceos, larvas aqui de muitos invertebrados, peixes, posso. Mas grande parte do zooplâncton também é formado por protozoários, tá? Por protistas, que a gente chama de heterótrofos. Aí a pergunta é o seguinte, Zé, como é que é a digestão de um protozoário? Quero saber. Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou pegar o protozoário, ou vou pegar o filo dentro dos protozoários, ou a classe, como algumas classificações ainda mencionam, a mais evoluída, a que sofreu mais evolução. Qual é essa classe? A classe dos protozoários cilióforos, Zé. Por que, Zé? Porque, na verdade, eles têm ali vários precursores que apontam para estruturas que surgem nos animais que já são seres multicelulares ou pluricelulares, tá? Vou pegar aqui o Paramécium caudato. O Paramécium caudato, ele tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, ele tem os vacúolos internos, tá? Olha só, ele é o primeiro indivíduo na escala zoológica que apresenta, de fato, um vacúolo digestivo, tá? O primeiro indivíduo. Então você tem uma célula eucariótica aqui já, com a propensão de formação, tá, de um fagossomo, né, Zé? Isso, você tem aqui os vacúolos digestórios, tá? E olha só que legal. Além desse vacúolo digestório aqui, ele apresenta aí, esse suco oral, tá? Para coletar o alimento. E ele vai apresentar aqui, a citofaringe. Embora seja um ser unicelular, ele já tem um esboço de uma faringe que vai lembrar um esôfago. Tá vendo? Tá? Outra coisa que ele vai ter aqui, o citopígio. Zé, o que é esse citopígio dele aqui, O citopígio, aqui não, vou ter aqui, é o buraquinho que ele vai realizar a defecação celular, tá? Então ele tem, uma forma para ele realizar a defecação celular, como se fosse uma estrutura primordial, que lá na frente, nos animais, vai apontar para o ânus, né, Zé? Exatamente. Então você tem aqui o citopígio. E outra coisa, aqui, ele tem dois tipos de núcleo. Ele tem macro e micronúcleo, relacionados respectivamente com a nutrição e com a reprodução. Nossa, que fera, Zé. Um ser com uma célula, com tudo isso. Pois é. E além disso tudo, nos protozoários de água doce, você tem a condição de estabelecer aquilo que nós chamamos de osmorregulação. O que é osmorregulação, Zé? A osmorregulação é realizada pelo vacúolo contrátil. Você vai controlar a entrada e a saída de água na célula, tá? Isso é aquilo que nós chamamos de osmorregulação. Então, vacúolo contrátil só está presente em protozoários, tá? De água doce. Não esqueçam disso. Para estabelecer esse controle aí osmótico da célula, tá? A respiração, Zé. Bom, você vai ter a difusão, toda a extensão respiratória dele vai trocar gases com o meio externo. Portanto, você vai ter aqui protozoários que internamente eles apresentam mitocôndrias, tá? Na maioria das vezes são seres aeróbios, tá? A excreção, acabei de falar, o vacúolo contrátil funcionando como estrutura osmorreguladora. E aqui a classificação que eu falei já no início para vocês, que vocês têm que se atentar muito, porque protozoário, você pegar vestibular de 50 anos atrás e vestibular de hoje, sempre vai cair, tá? Os protozoários. Vamos pegar aqui a classificação, tá? Desses protoctistas aqui que a gente chama de protozoários. Como é que esses protoctistas heterótrofos, que nós chamamos de protozoários, como é que eles são classificados? Deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho, né? Heterótrofos, que eu falei, esqueci de colocar isso aqui. Então, esses protoctistas heterótrofos,
que são os protozoários, como é que nós vamos classificar, Zé? Em função, tá, do tipo de reprodução, do tipo de nutrição e em função das organelas locomotoras principalmente, tá? Então, ó, o que determina, basicamente, é o tipo de nutrição, o mais importante, e da organela locomotora que eles apresentam. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui você vai ter, ó, os rizópodes, ou sarconíceos, ou, peraí, sarcodíneos. Tá? Esse nome aqui, ó, rizópodes ou sarcodíneos, são os nomes mais comuns hoje utilizados, tá? Sarconíceos é o nome mais antigo. Ah, Zé, o que representa, tá, esses protozoários? Bom, esses protozoários aqui representam, então, aquelas condições para a locomoção que eles apresentam para a nutrição, as condições ameboides, tá? Então, eles apresentam falsos pés, que nós chamamos aqui, aqui, ó, eles apresentam esses falsos pés aqui, ó, que são os pseudópodes, tanto para a locomoção, quanto para, tá, para a nutrição. Então, ele consegue englobar partículas sólidas a partir desses falsos pés e vai ingerir essas partículas sólidas como fonte nutricional para eles. E um detalhe, é mais comum nos ciliados e nos rizópodos ou sarcodíneos surgirem os vacúolos contráteis, pelo menos, tá, nessas amebas de água doce. Semana que vem a gente vai ver que você tem ameba de vida livre, que a gente chama de ameba proteus, e você tem a entameba estolítica, que provoca amebíase. A gente vai falar para vocês dois tipos de amebíase. Amebíase intraintestinal, que fica só no intestino, daquela vontade de evacuar, você vai no banheiro, não consegue fazer nada, aí sai as fezes com um pontinho de sangue, e você vai ter a amebíase extraintestinal. Quando você não mata, tá, a ameba, quando você não aniquila a ameba, ela pode perfurar o seu intestino, atingir seu fígado, atingir seu pâncreas, pode provocar uma série de disfunções aí na sua vida, tá? A ameba, ela se reparte por bipartição simples ou cisparidade, muito parecido com as bactérias, tá? E consegue gerar um indivíduo por processo mitótico. Além das amebas, a gente vai estudar aqui os flagelados. Então, esses flagelados aqui, ó, eles também são conhecidos como zoomastigóforos ou simplesmente mastigóforos. É o nome do momento agora, tá? Então, aí você vai ter os mastigóforos. Zé, esses mastigóforos aqui são protozoários que se locomovem por flagelos? Sim. Então, aqui você vai ter alguns protozoários, derivados, inclusive, da euglena, que eu mencionei para vocês anteriormente. Zé, quem são esses protozoários que nós vamos estudar? Ó, Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, Trypanosoma cruzi, tá? Que nós vamos estudar. Aquele Trypanosoma gambiense, aquele da mosca tsetse, a gente vai ver também, tá? Tem o protozoário do cupim, que a gente vai ver também como é que ele estabelece, que é o triconinfa, que nem todo protozoário ele vai ser, tá? Parasita. Então, a gente vai ter a oportunidade, semana que vem, estudar vários mastigóforos ou flagelados, tá? Aqui eu estou citando alguns, só para você lembrar neles aí. Aqui até eu cito o Codocíglia, tá? Que é um coano flagelado, tem uma função parecida com os poríferos. Aqui que a gente vai ver cada uma dessas, ó. Leishmania brasiliense, por exemplo, leishmaniose, como é que acontece, transmissão, doença de Chagas, tricomoníase, a gente vai ver tudo isso. E nós vamos ter também esses protozoários aqui que a gente vai estudar, ó, esses aqui são legais, né? Esses aqui são os esporozoários ou apicomplexos. Qual que é a diferença dos demais? Primeiro, eles não têm estruturas locomotoras e apresentam um complexo apical capaz de penetrar, tá, no organismo hospedeiro. Tem esse detalhe. Outra coisa, ao contrário dos demais que podem ser parasitas ou podem ser de vida livre, pode estabelecer mutualismo, nesse caso específico aqui, ó, todos são parasitas. Todos são parasitas, tá? Então, quem que nós vamos estudar aqui, Zé? Vamos estudar o Toxoplasma gondii,
toxoplasmose, a estratégia do ratinho suicida, vocês viram comigo lá no primeiro ano, tá? Aquele ratinho que fica doidão, né? Ele começa a confundir por causa do protozoário que está no seu cérebro, a urina, o cheiro do rato, ele começa a achar que é o cheiro de uma ratazana no cio, então, em vez dele fugir do gato, tá? Ele corre para o gato, é o rato que corre para o gato, a estratégia, provocada essa estratégia por um ser unicelular, tá? Que muda a cabeça dele e fica doidão. Nós vamos ver também a principal doença provocada por protozoário esporozoário, que é a malária, a partir de um protozoário conhecido como Plasmodium. A gente vai ver o Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale, tá? E vamos ver o ciclo da malária, tranquilo. A gente vai ver essa parte que é muito importante para vocês, de uma forma geral, tá? E, além disso, nós temos também os protozoários mais desenvolvidos, que são os ciliados, que eu mencionei no início, que nós vimos lá o desenho, tá? Aí você vai ter aqui o macronúcleo e o micronúcleo, funções vegetativas e nutrição, micronúcleo aí, ó, funções genéticas na reprodução, etc. Tal. Você vai ter aí, ele tem aí o citóstomo, abertura, nós vimos isso aqui, são indivíduos unicelulares mais complexos. E aqui vai falar sobre as reproduções, tá, desses protozoários. Bom, por hoje, era isso que eu queria passar. A gente tentou dar uma resumida boa aqui, eu consegui atingir meu objetivo. Então, como eu consegui atingir meu objetivo, nós conseguimos ver, então, tá, essas aulas aí, tudo simultaneamente, passando para vocês o material. Eu não vou marcar aula hoje à tarde, não, tá? Tá bom assim. Semana que vem a gente vai adotar esse mesmo procedimento, para a gente já dar uma caminhada boa e termina na outra semana, já ainda em setembro, tá? Terminei até mais cedo um pouco, tá vendo? Para não matar vocês de uma vez assim, e matando aos poucos. Então, beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa aí? Então, vocês vão tomar um cafezinho agora, né? E daqui a pouco vocês seguem nas aulas de vocês. Então, até mais, até